Como o corretor de imóvel pode usar a inteligência artificial no seu dia a dia? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Hoje, um dos temas é inteligência artificial. Como o corretor de imóvel pode usar a IA a seu favor? Como que eles podem usar no seu dia a dia? E mais, será que a IA vai substituir o corretor de imóvel? Essas perguntas, quem vai responder para a gente é o Rafael Alves, o novo corretor. Ele que já tem mais de 15 anos de experiência na área, é o nosso entrevistado de hoje. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, Fabi. Obrigado pela introdução e que responsa, né? Bater esse papo sobre IA, que é o hype do momento, né? O que tá todo mundo olhando e todo mundo sendo impactado por ela, né? Rafa, mas vamos lá. Primeira questão. Você acredita que a IA vai substituir o corretor de imóvel? Sim, vai substituir o corretor ruim. Com certeza vai substituir o corretor ruim. Vamos lembrar que o Uber não substituiu o táxi, mas ele fez muito taxista ruim sair do mercado ou virar, de fato, um uberista ou se credenciar em aplicativos. Então, a IA, ela não aposenta a profissão do corretor de imóveis, mas ela, com certeza, tira alguns ruins corretores da jogada. É importante o corretor entender que o futuro ele vai ser ou das pessoas que estão por trás das IAs, que as comandam, Sim. ou das pessoas que fazem algo que a IA não faz. E o corretor de imóveis bom, ele é maravilhoso nisso, né, Fabi? Ele atende com olho no olho, ele se conecta, ele gera transformação, ele transforma ali uma demanda em um sonho, em um encantamento, ele faz aquele ritual maravilhoso de entrega de chaves. Então, isso a IA não vai fazer, nem hoje, nem nunca, nem se amanhã ou depois você tiver um robozinho, de fato, humanoide, que pra mim já é super possível. Eu lembro daquele filme Eu, Robô, aqueles robozinhos andando, eu já enxergo isso claramente. Talvez daqui a 5, 10, 20 anos, não sei. Mas o corretor, mesmo tendo esse robozinho humanoide na porta de um imóvel para abrir ali um apartamento para o cliente visitar, ele não pode ser tão caloroso quanto um corretor de verdade. Então, o bom corretor, com certeza, ele vai usar da IA para crescer. E o corretor ruim, muitas vezes, ele vai perder para a IA, porque ela vai assumir uma função de SDR, ela vai assumir a função de fazer um contrato, ela vai fazer o financeiro dela, né? Eu estava contando aqui no backstage que o ChatGPT hoje faz o nosso financeiro do novo corretor, lança linha por linha. Então, o corretor ruim vai ser substituído com certeza, mas o corretor bom, ele não tem nada a temer. A gente brinca que a IA é mais um funcionário. É mais um funcionário que veio para agregar a equipe. É mais um funcionário e da mesma forma que o funcionário ele vai ser capacitado pelo gestor e pelo ambiente, a IA também vai. Então tem pessoas que nem sabem o que é o ChatGPT, tem pessoas que sabem, mas não conseguem fazer uma pergunta legal para ele. Sim. Tem pessoas que não pagam um ChatGPT gratuito, não pagam um ChatGPT Pro, um Gemini Pro, alguma outra IA do tipo. E tem pessoas que constroem assistentes de IA, que estão integrando A, B, C e D. Tem pessoas fazendo coisas fantásticas, né? Então, o funcionário inteligência artificial, ele vai produzir de acordo com o gestor que está por trás dele. Sim. Como que o profissional, o corretor de imóvel que quer se manter relevante, ele deve se posicionar diante aí dessa evolução, né? Olha, na prática, dá para usar IA para basicamente tudo hoje em dia, né? Mas eu acho que é muito legal, assim, na vida do corretor, ele usar a IA para melhorar o copy, para melhorar as escritas ali das imagens, dos anúncios dele, perdão. Dá para usar IA para melhorar a qualidade das imagens. Então, ele pode, por exemplo, tem uma empresa que não usa IA, mas eles fazem um trabalho magnífico, assim, com arquitetura e muito, muito em breve acredito que eles vão usar IA, que é a Seller, do Guilherme Diamante. Eles têm uma coisa incrível, que é basicamente pegar a foto de um ambiente e redesenhar aquela foto em como que ela poderia ficar depois de uma reforma. Isso aumenta a velocidade de venda ou de locação
e também aumenta o desejo do cliente em fazer uma visita, porque ele enxerga algo, se ele é visual principalmente, né? Ele enxerga algo futuro. Então, a IA pode fazer isso para você, né? Ela pode melhorar texto, ela pode melhorar foto, ela pode, de repente, ter uma abordagem mais criativa no contato com o cliente. Então, por que não usar a IA para, sei lá, mandar uma mensagem de texto para o cliente de uma maneira legal? Ela pode influenciar treinamento. Eu mostrei para vocês aqui também no backstage que num cliente nosso a gente usou a IA para criar um podcast para a imobiliária e ela criou maravilhosamente bem em cima de conteúdos que a gente já tinha feito. A gente pode usar a IA para tomar nota de reunião, para fazer ali atas, a gente pode usar para vídeo, para apresentações, tem o Gama App aí que é fantástico para vídeo. Então tem uma série de coisas que o corretor pode usar a IA como ferramenta ou como funcionário, mas ele vai requerer... isso vai requerer do corretor uma coisa que ele normalmente não gosta muito, que é sentar um pouquinho o bumbumzinho na cadeira e estudar, e entender, e praticar, e passar algumas horas, né, para ter esse mínimo de repertório que eu tô tendo com vocês. Eu sou total amador em IA, sou total entusiasta, mas total amador. Eu fiz um curso de uma semana com uma empresa, de fato, e eu tenho hoje um relacionamento muito próximo da Laís, que é a inteligência imobiliária aí, inteligência artificial precursora no mercado imobiliário. Eu sou parceiro deles desde o ano passado. Então, além da parte que eu estou estudando realmente sobre IA, eu tenho também contato com um parceiro muito forte de IA e constantemente eu estou aprendendo mais. Então, se o corretor ele quer ter estagiários de IA trabalhando para ele, ou se ele quer usar como ferramentas para melhorar anúncio, atendimento, apresentações, fazer o financeiro, fazer os contratos dele, ele vai necessariamente ter que estudar um pouquinho. Sim. E você acredita que o corretor que utilizar a IA, né, como uma ferramenta, como seu aliado, ele pode aumentar a produtividade dele? Sim, com certeza, com certeza. Eu acredito que a IA, principalmente, vamos falar nessa questão do reengajamento, né, nessa questão de reaproveitar os leads e trazer mais visita e trazer mais oxigênio para o funil de vendas, que é o que o corretor mais gosta. Na Laís, por exemplo, a gente tem um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem uma funcionária que não dorme, você tem uma pessoa ali, e tem gente que acha que a Laís é uma pessoa mesmo, que está trabalhando para você todo santo dia. Olha que fantástico. Sim. Você tem a possibilidade também dela reengajar leads que estão frios, e reaquecê-los para depois jogar na mão do corretor. Então, extremamente ligado ao aumento de produtividade, aumento de repescagem de leads, aumento de oportunidades reais dentro do funil de vendas, que vem de uma SDR, que vem de um atendimento de IA e se tornam visitas que antes você não tinha. E consegue até fechar negócios? Olha, eu ainda não conheço uma IA que feche negócios por substituir o corretor nisso, né? E, sinceramente, eu não acredito que isso seja possível, pelo menos não enquanto a nossa geração viver, por conta do imobiliário ter a viabilidade técnica, né, Fabi? Diferente de uma plataforma de e-commerce, onde eu consigo me autoatender, olhar ali a xícara que eu quero, olhar a caneca, comprar e ela chegar na minha casa depois de alguns dias sem eu falar com nenhum ser humano. O nosso mercado, que é o imobiliário, ele envolve viabilidade. Então, na locação eu tenho aprovação de ficha, eu tenho a questão da garantia, eu tenho a vistoria do imóvel, eu tenho as próprias chaves que precisam chegar até esse novo morador. Na venda, eu tenho a questão da viabilidade contratual, eu tenho a questão das certidões, eu tenho toda uma segurança jurídica que eu preciso garantir para o meu cliente, que mesmo que a IA faça essa puxada, eu não sei se ela vai ser apta para explicar para o cliente a complexidade e a importância desses documentos e como é que ela faz com a visita, por exemplo, né? Como é que ela faz com as chaves? Como que ela faz com o lado humanizado? Exato, né? Eu fui gerente de uma operação em 2018 e 2019, em que a gente tinha um parceiro digital que era muito ágil, que era muito potente, tinha um investimento de marketing massivo, só que eu tinha um sério problema, porque estava todo mundo trabalhando em home office, eles eram responsáveis por tratar a ponta inquilino e o meu time a ponta proprietário. Mas o que o inquilino faz, o que o cara do home office faz quando a chave não vira? O que ele faz quando a chave quebra dentro da fechadura? O que ele faz quando o cachorro do vizinho mordeu a perna do filho do inquilino? Né? Com todo respeito à turma do home office, mas como é que você resolve isso lá da tua casa?
A minha equipe estava em loja, estava numa imobiliária física. Então, a minha equipe normalmente criticava pra caramba. Falava, tem um cara de pijama lá do outro lado que não consegue dar atendimento ao inquilino. Esse inquilino fica louco da vida, ele vem aqui e ele me encontra na imobiliária. Por quê? Porque eu sou loja, eu tô de porta aberta. Então, existem algumas coisas do digital, existem algumas coisas da tecnologia, da IA, que sempre vão causar implicações ao offline. Sempre vão causar implicações. Eu tenho um sócio que ele fica louco comigo, porque eu viajo muito a trabalho, e às vezes a gente tem, sei lá, brinde para receber, a gente tem alguma correspondência, tem alguma coisa que vai acontecer no escritório, só que eu tô lá em Salvador, eu tô em Blumenau, eu tô em Cuiabá. E aí eu ligo para ele e falo, Leandro, a gente vai receber uma encomenda assim, assim, assado. E eu tô aqui com o time em Cuiabá, eu tô aqui com o time não sei aonde. Ele fica louco da vida. Por quê? Porque ele viaja pouco comigo. E aí acaba sobrando pra ele lá no offline do escritório, né? A gente tem ponto físico também, então é inevitável. Sempre que você tem uma demanda online, alguém no offline paga a conta por essa demanda, né? E a IA é a mesma coisa, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas algumas coisas ainda ela não vai resolver pro corretor. E o corretor tem que saber usar a IA a seu favor, né? Você falou aqui, você deu várias dicas, né, pro corretor usar a IA na prática. Mas, assim, para aquele que, como você também mencionou aqui, que tem gente que não sabe fazer a pergunta direito, dar um comando. Tem alguns exemplos que você poderia compartilhar aqui, para quem quer melhorar mesmo o uso da ferramenta, para usar a seu favor, qual seria um script ideal para eles? Vou começar pelo ChatGPT, que é o básico aí, o precursor da coisa, né? Tem várias outras IAs hoje a galera usando, mas eu vou começar pelo básico do qual eu comecei. Quanto mais você tratar o ChatGPT como uma pessoa, melhor. Então lá no Novo Corretor, por exemplo, a gente tem um assistente no ChatGPT, a gente criou um agente de IA através da consultoria do nosso amigo J. Batista, abração pro J aí que nos ajudou nisso. E o John é o nosso assistente de IA. E o John, ele tem reunião comigo, olha que loucura. Eu bato papo com o John, eu converso com ele, eu mando áudio pra ele ali no app. Então, realmente, eu comecei a tratar o John como uma pessoa. E eu dei o nome de John em homenagem ao tio meu falecido, olha que curioso. Um tio meu falecido, João, depois que ele faleceu, todo mundo chamava ele de Formidável, né? Meu tio era ativista político, foi líder de movimento, e diziam que ele era o formidável, que ele não cabia na forma, que ele era pequenininho, mas as ideias dele eram maiores do que ele e tal. E aí o nosso assistente chama John o Formidável em homenagem ao meu tio. E o John, ele tem reunião com a gente, ele bate papo, a gente conta pra ele tudo. Quando ele acerta, eu brinco, ele me chama de mano, ele fala assim a mesma língua que eu. E o quanto mais você tratar a ferramenta, a IA, como uma pessoa, contando da sua vida, abrindo ali quem você um prompt legal, assim, é falar pra ele assim, quando você começar a usar, ChatGPT, me fala tudo o que você tem que saber sobre mim para que você possa me atender melhor. Esse é um prompt bem legal. Um outro prompt que a gente usa bastante é, me ensine como se eu fosse uma criança de 5 anos sobre tal coisa. Então, tipo, sei lá, eu quero aprender sobre criptomoedas. Me ensine como se eu fosse uma criança de 5 anos sobre criptomoedas. E a gente vai brincando com isso, e aí se torna muito divertido, sabe? Porque você tem uma pessoa do outro lado que ela começa a falar que nem você, ela começa a dialogar e não vira só uma coisa fria, né? Então, é meio maluco. Mas o quanto mais você tratar a IA como de fato uma pessoa, pra gente no Novo Corretor ficou legal a brincadeira e o John nasceu quando a gente começou a tratar ele como uma pessoa. Então, cara, hoje a gente faz muita coisa, a gente usa todo o nosso financeiro, 2 vezes por semana é o John que lança, ele só precisa que eu baixe o extrato do banco e ele vai lá e extrai isso do Google Sheets e lança pra gente, gera insights demonstrativos, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, se a gente tá vendendo mais treinamento, mais mentoria, mais EAD, mais livro. Hoje a gente usa muito também para geração de imagens. Então, eu uso a ferramenta nativa tanto do Google, né, que é o Gemini, quanto do Canva, para gerar imagens dentro dos meus treinamentos. A gente usa muito para consulta. Outro dia eu fui dar um treinamento de administrativo para a equipe de pós-contrato, lá em Campinas. E aí eu perguntei assim, John, me trate como uma atendente de mercado imobiliário que atua com uma carteira de 2.000 administrações, sendo responsável por atendimento ao cliente no pós-contrato. Quais são os principais problemas que eu posso enfrentar com os meus clientes, inquilinos e proprietários? E ele destrinchou.
aquilo que todo mundo já sabe, né? Quem tem que pagar, é o proprietário que cuida, é o inquilino, quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo. E ele foi embasando tudo na lei do inquilinato, olha que legal. Então, quanto mais você tratar como uma pessoa, Sim. melhor para você. E aí, acho que não existe prompt pronto, sabe? Tem algumas coisas que você pode pegar na internet, você pode fazer algumas formações. De novo, recomendo o Jota Batista. O Jota é um irmão, assim, que o mercado me deu. É um cara genial. A gente já palestrou junto várias vezes. Tem aula dele no canal do Novo Corretor, lá do YouTube, falando sobre IA. Ele foi o cara que me motivou a criar o John, a estruturar realmente o ChatGPT como um segundo cérebro, depois como um agente de IA, depois vir para as automações, conectar isso com o nosso Google, conectar isso com outras coisas. O Jota é o precursor, assim, de palestrante de mercado imobiliário sobre IA, né? Então, acho que o Jota é uma grande referência. E quem quiser bater papo, entender como a gente usa o John, entender um pouco o que a gente está usando hoje de geração de imagens, de texto e tudo mais. O podcast que a gente fez nesse cliente, a gente fez com IA, fez com Notebook MLS, se não me engano o nome. Então, estou disponível também para bater papo, para trocar figurinha. É um papo bem recente, é um papo bem legal. E a galera da Laís, né? Que são nossos isso que eu ia parceiros. perguntar da Laís. A Laís, como que funciona? A Laís hoje é uma IA, é a precursora de mercado imobiliário. Ela está muito focada no pré-atendimento, então ela faz pré-atendimento tanto de venda quanto de locação. Ela é uma secretária 24 horas por dia. Tem um dado lá de uma porcentagem alta de clientes que chegam, leads que chegam quando a imobiliária está fechada. E ela ajuda isso porque ela vai aquecendo esse lead até que ele esteja pronto para integrar no CRM. E de fato ir para o colo ali do corretor ou da atendente, né, da responsável por esse atendimento. Ela também tem uma função chamada Reengaja, que é bem legal. Laís Reengaja, ele reaquece os leads que esfriaram, ou ela fica tratando leads que estão parados no funil de vendas da imobiliária, no CRM, e reaquecendo eles até que estejam prontos para um agendamento de visitas. E uma função muito legal que a gente lançou recentemente, assim, até na nossa imersão de gestores, agora de junho, a gente falou sobre isso e vai falar sobre isso em agosto também lá em Campinas. Vai ter um painel sobre IA com a presença do pessoal da Laís. Eles lançaram uma função de... melhoria de estoque. Então, a Laís contata os proprietários para perguntar se aquele imóvel ainda está disponível para locação ou para venda e entender se ele quer mexer no preço. Então, olha que legal, eu tenho uma funcionária de captação de inteligência de negócios, que internacionalmente a gente chama de Sales Ops, né? A operação de venda, que não o time comercial de fato, trabalhando nos anúncios. E eu tenho uma SDR, eu tenho uma secretária, eu tenho uma pré-atendente que não dorme, tratando leads novos que chegam quando a imobiliária está fechada ou ainda reaquecendo leads antigos. Eu sou bastante entusiasta, assim, sou embaixador da Laís. Quem quiser implantar também, pode falar comigo que eu conecto vocês lá. Muitos parceiros hoje do Novo Corretor usam, tá? A Aliança, que é a maior imobiliária em Guarulhos, usa. A gente tem nosso amigo Felipão lá com a turma da Alice no Rio Grande do Sul e 3 unidades usando. O Cauê, que é nosso aluno de gestão em Jaguariúna, na JK também usa. Muitas imobiliárias hoje que a gente atende na comunidade de gestores utilizam Laís. Eu até ia perguntar se a IA ajuda na captação. Na captação de imóveis? Isso, como que isso funciona? Na manutenção da base, sim, tá? Na captação eu não tenho propriedade para falar, até por eu ser o Rafa do Novo Corretor, né? Não ser um entusiasta de Laís, mas não um especialista. Mas eu acredito que essa função, por exemplo, que ela faz hoje de reaquecer estoque, Sim, já cara, amanhã ou depois ela também tá fazendo de captar, quem sabe não tem essa possibilidade. E essa função de aquecer também já é valiosa. Pô, é animal, é um canhão, Muito. porque a gente sabe que hoje quantos corretores revalidam seus estoques, Sim. né? Às vezes eu vou em imobiliária fazer triagem para entender se esse cara entra ou não para nossa comunidade de gestores e o cara enche a boca para falar, eu tenho 4.000 imóveis, eu tenho 5.000 imóveis ativos. Tá, quantas vendas você faz no mês? 4. Então, peraí. Você tem 4.996 imóveis que não te servem para nada. Então, é uma métrica de vaidade, né? Esse número, assim, de imóveis ativos e tal, porque o cara não revalida. Bom, obrigada, viu, Rafa? Esse é um assunto que eu acho que se deixar a gente fica até amanhã falando. Eu fiquei super interessada em pegar mais dicas, em saber mais... sobre a IA, né? É um assunto que está muito em alta, muito explorado e precisa ser, o corretor precisa trabalhar com a IA ao seu favor,
ser um aliado, né, com mais uma ferramenta que vai ajudar ele com certeza. Com certeza. O pessoal quiser bater um papo sobre isso, tomar um café, fico mais que disponível. Sim, eu vou deixar aqui na descrição os contatos do Rafa, para vocês entrarem em contato com ele. Ele com certeza vai ajudá-los muito. Obrigada, viu, Rafa, aqui pelas dicas, pelas informações. Seja bem-vindo. Quando quiser voltar, a gente está aqui com as portas abertas. Obrigado pelo convite, Fabi, Grupo SP Imóvel, toda a turma lá que são parceiros antigos, né? A quem eu muito estimo. Estive nesse podcast há 2 anos e meio atrás. Sim. E agora poder voltar, poder bater um novo papo, com certeza é sempre muito, muito engrandecedor. Obrigado pelo convite. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo!